Bom, pessoal, hoje vamos dar sequência aos assuntos de eletrodinâmica e um dos assuntos mais importantes, chegando mais próximo da nossa realidade, são os geradores elétricos não ideais. Significa que, nesse momento, você leva em consideração a resistência interna dos circuitos que constituem o próprio gerador. Um exemplo, as pilhas. As pilhas têm os materiais que as constituem. De uma maneira geral, no início do estudo da eletrodinâmica, você não leva em consideração que a pilha é composta de um determinado material e que esse material, como todos os materiais, tem uma resistência elétrica. De agora em diante, quando você estudar os geradores, você deve levar em consideração a resistência interna, então, dos geradores, que vai ser representada aqui por um Rzinho. Tá? Isso aqui, para o circuito elétrico, de uma maneira geral, ele vai estar em série com o restante da resistência elétrica do circuito. Então, os geradores, na realidade, o que um gerador elétrico faz? Ele transforma algum tipo de energia, um outro tipo de energia, em energia elétrica. Por exemplo, nas usinas hidrelétricas você tem uma transformação de energia mecânica através da rotação das turbinas em energia elétrica. Nas pilhas, que é o exemplo que eu estou dando, você tem a transformação da energia química de uma reação em energia elétrica, vai aparecer uma corrente elétrica. E, de uma maneira geral, você desenha o gerador, a corrente elétrica, indo do polo negativo para o positivo. Essa parte interna aqui, que antes era simplesmente a DDP, agora é chamada, então, de força eletromotriz. Na realidade, ela é uma DDP. O nome força eletromotriz, o termo força, no sentido de força, é apenas um nome histórico, não tem a ver com o conceito de força na física. E, na realidade, você pode entender a força eletromotriz, usando a pilha como exemplo, como tudo que a pilha produz internamente. Vamos supor, uma pilha de 9 volts, ela produz internamente mais. Por que ela produz mais? Porque ela precisa de uma parte do que ela produz para ela trabalhar. Então, você tem dividido aí essa energia total, que é dada pela força eletromotriz. Uma parte a pilha usa para o seu trabalho interno, para poder produzir essa energia. Essa parte vai se concentrar aqui, no que a gente chama de resistência interna. E o restante do que ela produziu é colocado na saída como o que a gente pode chamar de energia útil. O Rzão aqui está representando o circuito externo. Por exemplo, aqui eu tenho uma pilha e uma lâmpada. Eu tenho o carregador de celular, que nada mais é do que um transformador, um gerador, e aqui o teu celular. Então, de uma maneira geral, você tem que agora considerar essa resistência interna a mais no teu circuito elétrico. Como que eu chego, então, na equação do meu gerador? Então, eu montei aqui o gerador, alimentando um circuito externo, representado, como eu falei, pela resistência maior, Rzão, e aqui circulando uma corrente elétrica aí. Aplicando a lei de Ohm aqui nesse circuito, e lembrando que agora o meu U, a minha DDP, ela está na saída do circuito, quer dizer, em cima do Rzão, você tem tudo que eu produzi internamente menos a parte interna que eu uso, que é, aplicando a lei de Ohm, é um RI, me dá o que eu coloco na saída, que é o meu U. Então, a equação do gerador é muito simples. O U, que é o que eu tenho na saída, o que a pilha coloca fora, 9 volts, 1,5 volt, é igual a quem? Tudo que ela produziu, que é um pouco a mais do que isso, menos o que é perdido internamente. Tá? Então, essa aí se constitui a equação do gerador. Olhando assim matematicamente para ela, é uma equação do primeiro grau, em que você tem aí o termo independente, que é o meu E, e a minha variável aqui, que é a corrente elétrica. E aí o que eu vou fazer aqui é tentar, então, montar o gráfico, que já mais ou menos se delineia como sendo uma reta, mas baseado na eletricidade mesmo. Então, o que eu fiz? Eu peguei o gerador, coloquei o gerador em circuito aberto. Ora, se o circuito está aberto, não passa corrente elétrica. Corrente elétrica é igual a zero. Se você olhar para a equação, se o I é igual a zero, esse termo da equação desaparece, então o meu U é o meu próprio E. Então, isso aí é um ponto do meu gráfico. O segundo ponto, o que eu fiz? Eu coloquei o gerador em curto-circuito. Eu dei um curto aqui na saída dele. Ora, quando eu coloco um curto-circuito, a gente sabe qual é a característica de um curto-circuito. O potencial de um ponto é igual ao potencial do outro. Então, a DDP é igual a zero, U igual a zero. Se você olhar novamente para a equação do gerador, quando U igual a zero,
E menos RI igual a zero, e esse I, como é o momento que você deu o curto, ele é chamado de ICC, corrente de curto-circuito. Então, o que eu fiz? Igualei a zero, porque o U agora é igual a zero, e chamei a corrente I, aqui na minha equação, que é uma corrente qualquer. Nesse momento, ela é uma corrente em particular, chamada então de ICC, corrente de curto-circuito. Então, eu cheguei a um segundo ponto do meu gráfico, ICC igual a força eletromotriz dividido pela resistência interna. Bom, com isso, nós conseguimos os dois pontos para traçar a reta do nosso gráfico. Bom, assim, depois dessas duas montagens, gerador e circuito aberto, U igual a E, primeiro ponto do nosso gráfico. E o segundo ponto, gerador e curto-circuito, ICC igual a E sobre R, que é a corrente máxima que vai passar pelo gerador, nós construímos então a curva característica do gerador, que é dada por essa função decrescente. Bom, uma dica importante para vocês é a seguinte: de posse da curva característica do gerador, você consegue determinar facilmente a potência máxima que esse gerador pode alcançar. De que maneira? Você pegando aqui a metade do segmento, ICC sobre 2, essa corrente é a corrente que passa no circuito quando a potência é máxima. Assim como a DDP na saída, quando o gerador está em potência máxima, é igual a E sobre 2. Vamos lembrar que esse gráfico é um gráfico U vezes I. E U vezes I é potência. Então a areazinha, que é essa área desse retângulo, vai me dar exatamente a potência máxima. O que eu fiz aqui? Eu substituí, né? No lugar do U eu botei E sobre 2, que é o momento que é a potência máxima. No lugar do I eu botei ICC sobre 2. Multiplicando aqui, a potência máxima ficou E igual a E vezes ICC sobre 4. Só que você lembra que ICC igual a E sobre R, né? Era um dos pontos do nosso gráfico. E aí, colocando o Rzinho para baixo, você chega então numa expressão para a potência máxima do gerador, que é igual a força eletromotriz ao quadrado sobre 4 vezes a sua resistência interna. Então, dessa forma, se você tiver o gráfico da curva característica, você consegue, ou pela área ou pela expressão, determinar a potência máxima de um gerador. Ok? Bons estudos.